Língua portuguesa, avaliação 5, capítulos 1 e 2. As variedades da língua. Em nossa sociedade, há falares mais prestigiados e menos prestigiados. Damos o nome de norma urbana de prestígio aos falares urbanos que, em uma comunidade linguística, desfrutam de maior prestígio político, social e cultural. O emprego da língua por falantes cultos da área urbana costuma ser prestigiado socialmente, tanto na fala quanto na escrita. Mas a língua pode se manifestar em outras maneiras de falar e escrever, diferentes da norma de prestígio. Ela se realiza em diferentes variedades linguísticas, ou seja, em maneiras de falar e escrever com características próprias, vocabulário, sotaque, alguns modos específicos de construir frases ou expressões e etc., tão legítimas quanto a norma urbana de prestígio. Na língua portuguesa, nós temos a chamada linguagem formal, também conhecida como linguagem culta, que está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Assim, deve ser usada em palestras, seminários, entrevista de emprego. Por exemplo, como você está? Essa frase, ela está pronunciada e é escrita de maneira correta, fazendo parte da linguagem formal. Nós também temos a linguagem informal, como o próprio nome já diz, né? Ela representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. Deve ser usada em casa, com amigos ou pessoas na qual se tem intimidade. Por exemplo, como você tá? Você vê que o ser aí faz referência ao você, só que ele está aí escrito, né, e pronunciado de maneira mais informal, que são esse linguajar que nós utilizamos muito no dia a dia, mas com pessoas, né, mais próximas, mais íntimas. As variações linguísticas. Dentro das variações linguísticas, nós temos as variações regionais, que são os chamados dialetos, que são as marcas determinantes referentes a diferentes regiões. Como, por exemplo, citamos a palavra mandioca, que em certos lugares recebe outras nomenclaturas, tais como macaxeira e aipim. Figurando também esta modalidade estão os sotaques, ligados às características orais da linguagem. Então, dependendo, né, da região do Brasil, seja região sul, região norte, nordeste, a mandioca ela vai ter essas variações de macaxeira e aipim. Nós também temos as variações sociais ou culturais, que estão diretamente ligadas aos grupos sociais de uma maneira geral e também ao grau de instrução de uma determinada pessoa. Como, por exemplo, citamos as gírias, os jargões e o linguajar caipira. As gírias, elas pertencem ao vocabulário específico de certos grupos, como os surfistas, cantores de rap, tatuadores, entre outros. Já os jargões estão relacionados ao profissionalismo, caracterizando um linguajar técnico, representando a classe. Podemos citar os médicos, advogados, profissionais da área de informática, dentre outros. Quando um verbo expressa a ideia de uma ação em curso, ou seja, que ainda está acontecendo, um processo incompleto ou prolongado, damos a ele o nome de gerúndio. Todos os verbos no gerúndio são finalizados com NDO. Observe, a correnteza do rio vai levando aquela flor, e eu adormeci sorrindo, sonhando com nosso amor, sonhando com nosso amor. Você vê que os verbos que estão em destaque, ou seja, que estão em negrito, eles terminam com NDO e por isso vai pertencer ao particípio. As palavras usadas para se referir a nomes, para representá-los ou para substituí-los são chamados de pronome. Os pronomes possessivos estão relacionados às pessoas do discurso e indicam a ideia de posse. Por exemplo, você trouxe o meu caderno, o meu aí está indicando
posse. Esses pronomes possessivos também podem indicar afetividade, respeito, frequência de um acontecimento. Veja alguns exemplos. Serei sempre sua amada. Sua está indicando afetividade. Eu vou à minha academia toda semana. O minha aí está indicando frequência, hábito. Minha senhora está se sentindo melhor? Minha aí já está indicando respeito. Temos também os pronomes pessoais do caso reto. Eu indica a primeira pessoa singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. E os pronomes possessivos: meu, minha, meus, minhas, primeira pessoa do singular. Teu, tuas, teus, tuas, segunda pessoa do singular. Seu, sua, seus, suas, terceira pessoa do singular. Nosso, nossa, nossos, nossas, primeira pessoa do plural. Vosso, vossa, vossos, vossas, segunda pessoa do plural. Seu, sua, seus, suas, terceira pessoa do plural. Gêneros textuais. Poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia e cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. A fábula se trata de uma composição literária em prosa e, de maneira geral, bastante breve. Os personagens das fábulas são animais que se personificam, ou seja, adquirem características dos seres humanos. Toda fábula tem uma moral, ou seja, um ensinamento. E o texto instrucional é responsável por auxiliar na realização de ações, tanto como uma maneira certa de fazer algo, quanto para montar um móvel, por exemplo. Outro exemplo são as receitas, que dão o passo a passo e a quantidade certa para fazer um bolo ou uma torta. Já os causos são histórias tradicionalmente orais, em geral curtas e contadas, em boa parte das vezes, em uma linguagem espontânea, num jeito de falar típico de determinado local ou região. De ar pitoresco, eles são embasados em fatos reais, imaginários ou em ambos. O narrador do causo pode ou não estar inserido na história. Os contadores de causos utilizam recursos para prender e manter a atenção dos seus interlocutores, os ouvintes ou leitores, tais como entonação, gestos, suspense, curiosidades, efeitos de surpresa, pitadas de humor, tensão e etc. Sílaba tônica. A sílaba mais forte de uma palavra é chamada de sílaba tônica. Em algumas palavras, a sílaba tônica, ou seja, a mais forte, é a última sílaba. Por exemplo, na palavra estação, que é uma palavra oxítona. Por quê? Porque a sílaba mais forte está na última sílaba, por isso que ela vai ser oxítona. Em outra, a sílaba tônica é a penúltima. Por exemplo, lanterna, ou seja, ela vai ser paroxítona, porque ela está na penúltima posição. E por fim, há palavras que a sílaba tônica é a antepenúltima, por exemplo, rápido, e aí classificamos como proparoxítona. As vogais I e U receberão acento se estiverem sozinhas na sílaba ou seguidas de S. Por exemplo, traída, ciúme, faísca. Quando separar as sílabas, elas vão ficar em sílabas separadas. Assim, esses hiatos devem ser acentuados, exceto nos casos a seguir. Por exemplo, quando essas vogais são seguidas de NH, então elas não recebem acento. Quando essas vogais vierem depois de ditongo, que é o ditongo, duas vogais juntas, aí depois vem elas, aí não recebe o acento. Além dos casos anteriores, acentuamos, portanto, as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Por exemplo, dandá, rastapé, forró. E as oxítonas terminadas em ou ens, por exemplo, alguém, parabéns.
Modos verbais. Os verbos sofrem variações de acordo com o tempo em que as ações acontecem. Pode ser no passado, no presente ou no futuro. Munakase tem de ser minha. Tem indica presente. Munakase teve de ser minha. Teve indica passado. Munakase terá de ser minha. Terá indica futuro. Os verbos sofrem variações de acordo com as pessoas do discurso aos quais estão relacionadas. Primeira pessoa do singular, eu tenho de viver. Segunda pessoa do singular, tu tens de viver. Terceira pessoa do singular, ele tem de viver. Primeira pessoa do plural, nós temos de viver. Segunda pessoa do plural, vós tendes de viver. Terceira pessoa do plural, eles têm de viver. Então você percebe que o verbo ele concorda com o sujeito. Também podem indicar o modo como a ação acontece. Os verbos apresentam três modos. O modo indicativo é o modo que expressa uma convicção, com certeza. Por exemplo, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Então, aqui você vê que o verbo ele está sendo pronunciado de uma certa forma com uma certeza. Já o modo subjuntivo é um modo que expressa dúvida, possibilidade. Por exemplo, se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu jogava a Joana no fundo do mar. Os verbos fosse e soubesse indicam aí uma dúvida, uma possibilidade. Já o modo imperativo é o modo que expressa uma ordem, um conselho, um convite, um apelo. Por exemplo, acorde que a vida é curta. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Então você percebe dentro do verbo acorde e deixe, né, esse conselho ou esse apelo. Acentuação. Acentua-se as paroxítonas terminadas em R, X, N, L, I ou IS. Por exemplo, Marte, Fênix, hífen, amável, Sari. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em us, uns, ans, ãos e ps. Por exemplo, vírus, fórum, ímãs, órgãos e fórceps.